Olá, se você é aluno de um curso de graduação na área de saúde, hoje vou dar várias orientações sobre as atividades de pesquisa na graduação. Eu sou Daniel Mendes, este é o canal Academia da Pesquisa. Sou médico e dou várias orientações para alunos da medicina, da enfermagem e da fisioterapia. Eu acredito que essas informações deste vídeo serão muito úteis para alunos dessas áreas e de outras da área de saúde e também para profissionais que já estão no mercado de trabalho. Existem uma série de benefícios de fazer atividades de pesquisa na graduação. Primeiro, você aprofunda o conhecimento sobre uma área específica. Mesmo que não seja uma área do seu interesse, fazer atividades de pesquisa, ou seja, apresentações em congressos, em eventos científicos, escrita de textos científicos, isso vai te auxiliar e acaba abrindo portas para outras atividades nas áreas de seu interesse. Outro ponto é que você acaba aprendendo o processo de fazer um projeto de pesquisa, de escrita do texto científico. Na faculdade é mais fácil do que na residência. Depois que você forma, existem outras preocupações sobre mercado de trabalho e o tempo é muito curto. Na faculdade o tempo também é curto, mas o foco no estudo acaba sendo maior. Então, aprender todo o processo das atividades de pesquisa, do projeto de pesquisa na faculdade, acaba sendo valioso porque você leva isso para os anos seguintes. Também, como já disse, você aprende a escrita, tanto do projeto e principalmente do texto científico, os detalhes da redação científica e também todas as atividades de pesquisa valem pontos nas provas de pós-graduação, como nas especializações e residência. Como fazer, então? Por onde iniciar as atividades de pesquisa durante o curso de graduação? Primeiro, converse com possíveis professores, orientadores. As monitorias são boas oportunidades para que você tenha contato com estes professores e orientadores e também os estágios. Tanto estágios nas áreas básicas quanto estágios clínicos permitem muito contato com pessoas que têm interesse em orientar alunos e que já desempenham atividades de pesquisa. Ligas acadêmicas também são fontes valiosas porque permitem o contato com várias pessoas e vários professores e orientadores, e existem, obviamente, os programas de iniciação científica em que muitas vezes você pode conseguir bolsas para iniciação. No início do curso, existem várias oportunidades no ciclo básico, em pesquisa básica, e a partir do meio do curso, as oportunidades são maiores, elas aparecem para as pesquisas clínicas. São essas pesquisas clínicas que vou comentar daqui para frente, e eu vejo como basicamente duas possibilidades. Ou você participa de uma pesquisa já em andamento, normalmente em conjunto com alunos da pós-graduação, ou você inicia um projeto de pesquisa do zero, começa uma atividade, um projeto de pesquisa, escrevendo o projeto, enviando para o comitê de ética sob a orientação de um professor orientador. Iniciar um projeto de pesquisa é uma atividade muito rica, porque você vai ter contato com todo o processo desde o início, mas muito cuidado com o tipo de estudo que vai ser feito por causa do tempo disponível, do seu tempo disponível em fazer a coleta de dados, fazer a análise dos dados. É comum um aluno não ter tanto tempo disponível assim, então o tipo de estudo, o desenho do estudo é muito importante para definir se você vai começar um projeto desde o zero, desde o projeto de pesquisa. Para participar de uma pesquisa em andamento, normalmente você já entra numa atividade junto com alunos da pós-graduação. O aluno do mestrado ou do doutorado que é o ator principal nessa pesquisa, e o aluno da graduação entra como parte da equipe de pesquisa, auxiliando na coleta dos dados, na análise dos dados e também na divulgação científica. Então você pode também auxiliar professores, não necessariamente os alunos da pós-graduação, mas auxiliando professores que já têm uma linha de pesquisa, que já estão com pesquisas aprovadas no comitê de ética, que já começaram essas atividades e precisam de gente para dar continuidade.
você pode participar da coleta de dados, participar da análise dos dados e o que talvez seja o mais interessante é a divulgação nos eventos científicos, seja apresentações em congressos, apresentação de pôsteres de temas livres e a divulgação dos textos. Para iniciar um projeto de pesquisa, o primeiro ponto é escrever o projeto detalhado. Então procure orientação dos seus professores, do seu professor, para escrever o projeto detalhado conforme a regulamentação da sua escola e conforme as exigências éticas dos comitês de ética em pesquisa. Você deve preparar toda a documentação que inclui o projeto detalhado, documentos obrigatórios como o termo de consentimento livre e esclarecido, documentos da sua instituição, e você participa da formatação desses documentos, em especial do termo de consentimento livre e esclarecido, que é o ponto principal de pendências nos comitês de ética. Então, você aprender a escrever o TCLE, isso vai ser de muito valor para pesquisas futuras. E também aprender a fazer as respostas ao comitê de ética, porque é comum haver pendências no projeto. As respostas, escrevendo as respostas ao comitê de ética, você lapida o projeto, você torna o projeto melhor para fazer uma pesquisa mais interessante. Então existem vantagens em iniciar um projeto de pesquisa. Ao iniciar um projeto de pesquisa, você participa de todas as fases, desde a escrita do projeto, as respostas às pendências do comitê de ética, o início da coleta de dados, a análise dos dados e a escrita do texto científico. Então você vai acabar conhecendo todo o processo e isso vai ser de muito valor para pesquisas futuras. Agora, cuidado com o desenho do estudo, com o tipo de estudo. Não faça um estudo que vá prolongar demais e evite iniciar no último ano do curso. No último ano você tem outras preocupações que talvez sejam mais importantes, o estudo direcionado para provas de residência, provas de especialização, a procura sobre o mercado de trabalho. Então tente fazer o início de um projeto de pesquisa antes do último ano, que isso vai te beneficiar. Uma das atividades de pesquisa mais ricas para o aluno da graduação são as apresentações nos eventos científicos. É uma grande oportunidade para você organizar os dados e prepará-los, seja num pôster, seja numa apresentação de tema livre. Então fique atento aos congressos científicos, aos eventos. Hoje em dia existem muitos eventos virtuais, congressos virtuais. Nós estamos em 2021 e a pandemia favoreceu o grande crescimento dos congressos virtuais. Mesmo depois que isso tudo passe e que voltem os eventos presenciais, eu acredito que as apresentações virtuais continuarão. Então, os congressos virtuais têm benefícios porque permite que você apresente sem fazer o deslocamento, sem o custo do deslocamento. Você aproveita para treinar a apresentação, treinar como se faz um pôster bem feito, com informações bem precisas e detalhadas, e a apresentação online de temas livres. E sem dúvida, essas apresentações também contribuem para a pontuação sua para provas futuras de especialização. Outra atividade de pesquisa muito rica é a publicação de relatos de caso. Lembre-se que o relato de caso é um tipo de estudo descritivo, uma série de casos ou um relato de caso, e você, ao publicar um relato de caso, você aprende todo o processo, porque é necessário fazer um projeto de pesquisa e enviar para o comitê de ética em pesquisa. Muitas vezes o relato de caso é o passo inicial para outros estudos mais complexos, então observe os casos que você atende nos ambulatórios junto com seus professores, seja proativo e estimule seus professores a fazer a publicação de relatos interessantes. E quais os tipos de estudos mais adequados para a graduação? Um estudo retrospectivo de análise de prontuário, ele é interessante porque permite rápida coleta de dados e muitas vezes há a dispensa do TCLE, na maioria das vezes. Isso torna o processo de apreciação ética no comitê de ética mais rápido e mais simples. Entretanto, o grande problema dos estudos retrospectivos
de análise de prontuários é que você depende da qualidade do registro de dados. E muitas vezes há dados faltantes, há dados incompletos que impedem as análises de serem feitas ou que dificultam e reduzem o poder das análises. Então, muito cuidado ao fazer os estudos retrospectivos, veja se a sua base de dados, se o banco de dados está bem estruturado. Eles são bons porque são estudos rápidos de serem feitos, mas dependem muito da qualidade do registro dos dados. Outro tipo de estudo muito útil na graduação são estudos prospectivos curtos, aqueles em que você vai analisar uma série, uma amostra de pacientes e vai acompanhá-los por um tempo, pode ser por um mês, 2 meses, 6 meses, ou então no máximo 1 ano. Não se estenda demais no acompanhamento por causa do período que pode prejudicá-lo na análise posterior. A vantagem do estudo prospectivo curto é que o investigador tem controle de muitas variáveis. Isso permite associações entre elas, comparações entre os grupos. Porém, a dificuldade é que a amostragem pode ser difícil. Então isso pode tornar-se difícil ter uma amostra suficiente para que você possa acompanhá-los no decorrer do tempo. Isso depende muito do objetivo da pesquisa, do tamanho amostral calculado. Então fique atento aos estudos prospectivos em relação ao tempo necessário para o acompanhamento. Um desenho de estudo que eu gosto muito é o estudo transversal. No estudo transversal, você analisa uma amostra de pacientes num período pré-determinado e colhe características variáveis dessa amostra, podem ser de vários grupos, mas somente em um período específico do tempo. Então, o investigador também tem controle de várias variáveis, é possível fazer associações entre elas e comparações entre os grupos. A grande vantagem é que há um curto período de coleta de dados. Então você já viu que existem poucas desvantagens no estudo transversal. Este é um tipo de desenho muito útil para quem está na graduação para o estudante. A desvantagem é a amostragem. Às vezes não é possível coletar um N necessário, um tamanho de amostra necessário no período que foi estabelecido. No entanto, considere fortemente a realização de um estudo transversal, converse com os professores orientadores, porque esse é um estudo rápido de ser feito e muito útil para fazer associações entre as variáveis. O estudo descritivo, como eu citei antes, são os relatos de caso e as séries de caso. A grande vantagem é que você aprende o processo da escrita do projeto. Por quê? Para fazer um relato de caso, há necessidade de fazer um projeto de pesquisa e enviá-lo ao comitê de ética. Fique atento sobre o porquê publicar um relato de caso. Existem basicamente 2 motivos para se fazer um relato de caso. Ou divulgar uma informação interessante, uma informação pouco comum, um caso pouco comum que vai ser de valor para a prática clínica das pessoas, ou formular uma hipótese. Isso é um pouco mais difícil, o primeiro item é mais comum. Qual é o problema de um estudo descritivo? É que às vezes é difícil publicar, ou você consegue publicações em revistas de baixo impacto. Então, via de regra, o estudo descritivo é uma publicação de pouco impacto científico, mas isso não tem muito problema, porque encare como um passo inicial para pesquisas mais complexas. Existem também os estudos de revisão, principalmente as revisões narrativas. Numa revisão narrativa, você aprofunda o conhecimento sobre o tema. Existem outros vídeos aqui no canal lidando sobre os estudos de revisão, tanto narrativa quanto sistemática. Os estudos de revisão narrativa são rápidos de serem feitos, mas são de difícil publicação. Fazer revisões sistemáticas são mais fáceis de serem publicadas, mas são mais complexas do ponto de vista metodológico e demoram mais tempo. As revisões narrativas são mais simples, são mais rápidas, mas a publicação delas é mais difícil e depende muito, às vezes, de convite dos editores da revista para os autores. Então você já viu que a minha grande preferência é por estudos prospectivos de curta duração, são ótimos para a graduação, estudos transversais ou um estudo descritivo, uma série de casos ou relato de casos.
Cuidado com os estudos retrospectivos, porque dependem muito da qualidade dos dados, e os estudos de revisão também são de difícil publicação. Assim, para fazer a pesquisa durante a graduação, existem várias oportunidades na pesquisa básica e procure orientadores para a realização de pesquisa clínica. Tente iniciar um projeto de pesquisa do zero, escrevendo o projeto de pesquisa e depois atuando na coleta e na análise dos dados, assim o aprendizado vai ser maior. No entanto, evite iniciar esse processo no último ano, porque lá as suas preocupações serão outras. Este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe as dúvidas nos comentários que eu respondo.